Bem, pessoal, a gente hoje está em Olinda, diferente da Mata Sul Pernambucana. A gente já começou com Jaboatão semana passada, voltando aqui à região com uma pessoa que faz parte da nossa história. Jadilson Bombeiro, ele é bacharel em Direito, né? O nome já diz tudo, ele é sargento do Corpo de Bombeiros na ativa, ele é pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, ele é formado em Ciência Política, uma vasta experiência, tá, gente? Primeiro suplente vereador em Olinda, já vai falar pra gente sobre isso, e ex-candidato a governador do estado de Pernambuco. Foi nesse momento que ele esteve com o Dialogando Chefe Renato, em um dos momentos presenciais. Só a gente sabe no dia o que aconteceu, porque a gente combinou ser virtual, como era antigamente o Dialogando, e ele esperava que seria virtual, eu também, toda a equipe, mas de repente, 6 horas da noite, Jadilson estava em Barreiros. Imagina, presencial, foi uma loucura encontrar um estúdio e tal, mas deu tudo certo. Uma audiência incrível naquela época, né, Jadilson? Seja bem-vindo ao Dialogando Chefe Renato, muito bom conversar com você. E outra coisa, né, faz parte aí da centenária Polícia Militar de Pernambuco, que tem uma história muito forte com o escotismo no estado, e a gente tem a honra de receber você. Estamos aí no Dialogando com o Chefe Renato para falar sobre política hoje regionalizada. Na verdade, Chefe Renato, eu que agradeço pelo convite. Você já me deu uma oportunidade na candidatura de governador, coisa que era muito difícil. A imprensa, a média e grande imprensa sempre protegia os maiores candidatos, né, de poder financeiro bem maior, e a gente dos partidos menores a gente sofreu um pouco mais. E você me deu naquele momento a oportunidade de eu poder me utilizar da arma que nós temos, que é a voz, que é a oratória, que são nossos ideais. Eu que agradeço e vamos falar sobre política. Vamos embora. Lembrando, gente, quando na época deu todo regionalizado, é muito importante. Primeiro, a gente teve Jadilson, tivemos o Esteves Jacinto, tivemos vários candidatos conosco nessa caminhada. E, como todos já sabem, a Raquel Lira, ela foi eleita governadora do estado e vem fazendo uma gestão que para muitos acreditam que ela está começando. Para poucos, ela acha que não vai mudar, tá? E para ampla maioria, acredita que ela mude a partir de 2024. Jadilson, a gente já começa quente aí essa conversa da gente, esse diálogo. Como é que você vê hoje a política de Raquel, juntamente à população de Pernambuco? Porque você tinha, eu acredito que esses ideais e essas conquistas que você falou na nossa entrevista, então você tem ideais e teve momentos importantes de falar isso no nosso programa, referente às políticas do estado. Como é que você vê hoje? A Raquel ganhou para governadora e você continua aí firme e forte no seu trabalho, e pelo que a gente está vendo, o negócio vai aumentar ainda muito mais. Mudou alguma coisa? Precisa mudar? Fala pra gente. Quando a gente fala de governo do estado, mas sobretudo quando a gente fala de gestão, a gente fala de algo muito complexo, né? Você gerir, se a gente quiser se utilizar de analogia, você gerir uma casa, né? Você gerir uma família, dá um trabalho muito grande e às vezes escapole das suas mãos algumas diretrizes, quanto mais você gerir o estado, certo? Só ela sabe como ela recebeu esse estado e o que ela tem que fazer dentro do ideário político dela, certo? A gente, obviamente, nós como políticos ou como pretensos políticos, nós temos nosso próprio ideário, né? A gente tem a nossa própria ideologia. Com certeza, algumas coisas a gente faria de maneira diferente, compreende? E é dessa maneira que a gente enxerga. Eu enxergo também que é prematuro, é o início de uma trajetória de 4 anos, certo? O primeiro ano é a sinalização. A partir do segundo ano em diante é que a gente pode criar um juízo de valor mais criterioso, mais técnico. Agora me diz uma coisa, a gente fala do governo do estado e a questão de Olinda. Você tem um trabalho fantástico, a gente vai falar já um pouquinho sobre a necessidade educacional, que você é muito forte, viu, gente? Essa parte educacional dele. Olinda, muitos desafios, muitas demandas. Semana passada a gente fez uma matéria aí, em pleno aniversário do prefeito Lupécio, que é um amigo pessoal, mas a gente já sabe, a imprensa tem que falar o que é real, o que o povo pede. Olinda é muitos desafios, Olinda precisa de muitos investimentos em várias áreas. Como você vê isso hoje? Olinda é uma cidade de uma complexidade muito grande. É uma cidade grande, situada na região metropolitana, mas com características de arrecadação de cidade pequena. Eu acredito que tem cidades aí menores do que Olinda, que tem uma arrecadação mais consistente, né, de acordo com as demandas. Olinda, necessariamente, ela precisa de recursos constantemente
é uma cidade patrimônio histórico e cultural da humanidade. Obviamente, necessita de ter parcerias com o governo do estado, com o governo federal, com os mecanismos internacionais, assim como com as pequenas, médias e grandes empresas, certo? Eu, como gestor de Olinda, se Deus me desse essa proeza, esse prêmio, né, que é prêmio para quem tem ideário político bom, mas para outro lado é uma vida muito dura. Essa semana eu tive uma conversa com o prefeito Lupécio e eu disse para ele: prefeito, isso não é vida para ninguém não. Obviamente falei brincando, e ele falou: já disse, a gente tem que gostar daquilo que faz, né? Ele disse que gosta mais dessa vida corrida dele como prefeito do que como deputado, inclusive, que ele foi. Mas Olinda, essa mistura de cidade grande com arrecadação de cidade pequena, certo? 1 milhão, 1 trilhão de coisas para fazer e a falta dos recursos. Obviamente, chefe, a gente analisa a Olinda de uma maneira muito mais criteriosa. Por exemplo, eu percebo que a Olinda poderia ser autossuficiente, principalmente no quesito turismo. Eu conheço cidades por aí, nas minhas andanças, que você não encontra muita coisa para se ver, para se apreciar, mas alguém muito inteligente, que sabe trabalhar turismo, criou modalidades, modelos de turismo naquela cidade, e aquela cidade passou a ter uma arrecadação sobremaneira, né? Eu conheci Gramado, por exemplo, você vê Roma não precisaria, né, pela sua estrutura de primeiro mundo, né, de viver turismo intensivamente, mas hoje é uma das fontes de arrecadação daquele lugar fantástico, entendeu? Então, turismo, nós temos todos os mecanismos turísticos para a gente poder arrecadar, e a gente não trabalha isso intensivamente. Eu acho que a Olinda poderia crescer muito nessa área e com isso ganhar empregabilidade, ganhar empreendedorismo, o nascimento de pousadas, de hotéis. O meu projeto aí que eu tenho, por exemplo, de turismo para o Estado, no meu projeto de governo, eu apresentava um projeto de turismo onde a gente desencadeava aí mais de 42 profissões, entendeu? Então eu enxergo a Olinda da mesma forma que eu enxergo um pouco o Estado. Com certeza. Agora me diz uma coisa, a Olinda ainda tem essa parte rural ainda não muito explorada. E as pessoas aqui pediram por demanda, por que a Olinda não chega a tantas indústrias como outras cidades do interior? Indústrias para trazer mais emprego, para trazer mais desenvolvimento. A gente vê a Olinda ainda um pouco pacata nesse aspecto. Como é que você vê na sua visão? Primeiro, do ponto de vista estrutural, né, geográfico. Olinda é uma cidade grande, mas é uma cidade muito histórica, muito antiga, então ela foi ocupada muito rapidamente. Então hoje a gente não enxerga tantos espaços físicos geográficos para que possa abrir grandes empresas, e as grandes indústrias e empresas, eles visionam isso também. Até a questão geográfica também, de ser morros, né? Pode ser isso. E a questão de ocupação mesmo. A Olinda praticamente está toda ocupada, entendeu? A parte que você falou aí do sítio histórico, ou melhor, da parte rural, entendeu? Ela é uma parte rural. Aquela parte ali, dificilmente ela vai ser ocupada por alguma indústria. Ela tem outra conotação, tem outra visão, tem a questão da visão ambiental também, entendeu? Então a parte realmente industrial é mais difícil. Eu acredito que a Olinda tem um potencial muito grande no ponto de vista turístico para fins de arrecadação para a cidade. Tivemos um período, Jadilson Bombeiro, pré-candidato a governador do estado, candidato a governador do estado. Isso, com certeza, a visibilidade foi imensa. Me conta de lá para cá, após o pleito, como é que ficou a vida do Jadilson Bombeiro? Após a candidatura de governador, né, eu agradeço muito ao meu presidente estadual na época, que me deu essa oportunidade. Não é para qualquer um, do chefe. A gente se depara com situações que, se você não estiver preparado, você fica falando asneira e passando até vergonha muitas vezes. Mas graças a Deus, a gente foi muito bem no pleito, de acordo até com as possibilidades que nós tínhamos na época, e a gente apresentou um projeto de governo bem sólido, bem consistente, bem real, né? Só que política se faz de outras formas. Política tem um poderio financeiro por trás de todas as campanhas, e a gente não tinha isso. Hoje, Jadilson Bombeiro continua o seu trabalho social, que é a máxima de tudo aquilo que a gente faz. Vocês vão acompanhar nas imagens aí, gente, um trabalho já nessas imagens que a gente está mostrando, biblioteca, cursos profissionalizantes. Acompanha ele. Enquanto ele está falando, vocês vão ver nas imagens. Exatamente. A gente tem um atendimento clínico, cardiológico, oftalmológico, dentistas, entendeu? Todo um trabalho social, embora não sendo diferente, mas assim,
eu entendo que o trabalho social é uma coisa e a visão política é outra coisa, compreende? Óbvio, o que me despertou para a política foi o meu trabalho social, porque eu entendo que se nós tivermos bons políticos, a gente pode garantir para as pessoas um trabalho social muito mais acentuado, onde a administração pública vai agir diretamente no cuidado, na saúde e na vida das pessoas. Acredita que Jadilson Bombeiro saiu vencedor do último pleito? Ou a gente vence, ou a gente aprende, não é? Então, foi uma vitória muito grande para a gente, dentro do ponto de vista de conhecimento. Eu andei por mais de 60 municípios, dei quase 100 entrevistas, e eu conheci boa parte da cidade, das dificuldades dos municípios, conheci pessoas importantes dentro de cada município, mostrando cada dificuldade. Cheguei próximo ao Rio São Francisco, de uma cidade onde as pessoas sofriam pela falta d'água e o rio passando ao lado, entendeu? Então foi uma experiência incrível. Acredito que para a minha vida futura política a gente vai agregar muito valor. Coisa boa. Lembrando, gente, Jadilson tem uma marca, tá? A questão da lealdade. E a gente observou quando chegou aqui com a nossa equipe, Jadilson, a gente viu que os seus assessores continuam os mesmos. Os mesmos. Não só foi período de política que eles estavam junto de você. Continua um firme, o Magno está ali, o pessoal todo ali. Isso mostra, para quem chega, a primeira impressão é que fica que a lealdade de Jadilson continua firme e forte nas suas palavras, primeiro como militar, né, gente? E segundo, pela questão política dele que ele acredita defender. Exatamente. É engraçado que isso é tão fundamental na política que as pessoas que me encontram, que do meio político, falam sobre isso. Não é assim, às vezes sem se aperceber, o fato de você ser honesto e ser aguerrido e fazer uma política boa, ou dar o seu melhor em tudo que você faz, isso gera uma visão na cabeça das pessoas muito boa, né? Então, minha equipe hoje é a mesma equipe e acrescentamos mais, obviamente, por conta da publicidade que nós geramos pela candidatura ao governo. Que coisa boa. Já, depois dos comerciais, acompanha aí, a gente vai falar com o Jadilson Bombeiro, aí sua questão da política nacional, questão o suspense aí, o que é que ele vai ser em 2024, que vem por aí, gente, é muita coisa boa. Acompanhe aqui na nossa programação, para que a gente possa levar para você o bom conteúdo e a boa capacidade de entender o que seja política. Tá bom? Agora só um pouquinho. Voltando aqui no Dialogando com o Chefe Renato, conversando com o Jadilson Bombeiro, já tomou uma aguinha, estamos bem tranquilos. Vamos falar sobre um assunto que com certeza nós estamos gravando pós-eleições da Argentina. Mas a gente vai falar da Argentina, a gente vai falar um pouquinho de Brasil. Como é que você viu o pleito Bolsonaro, Lula, a polarização na política nacional, por ser militar? A gente sabe as ideologias dos militares, o que acreditam, conheço muitos também, militares que acreditam também na esquerda. Como é que você vê tudo isso? É interessante, eu passei por muitos perrengues com relação a essa questão, né? As pessoas criam títulos ou rótulos em cima de segmentos. Por exemplo, se você é militar, você é Bolsonaro; se você não é militar, você é esquerda e tal. Eu, nas próprias entrevistas que eu dei lá na campanha de governador em 2022, eu sempre disse: eu sou Jadilson Bombeiro. Eu estudo muito processo, Renato. Eu tenho ideologia própria, compreende? A política boa que eu faço, eu tenho certeza que eu me enquadro em todo e qualquer ambiente, por conta da visão política boa que eu tenho, compreende? Então, quando a gente tem uma política boa e sabe de tudo aquilo que a gente quer fazer, o que está fazendo, então não precisa você estar abraçado com determinadas bandeiras. Você tem que ter a sua verdadeira opinião sobre o processo político. Eu acredito que todo governo traz uma coisa boa e traz uma coisa ruim, não é? Se a gente for analisar a história, né, pelo menos a parte que por exemplo, você vê que Fernando Collor de Mello trouxe a abertura de mercados. Foi um boom, foi um crescimento para o Brasil muito grande. Fernando Henrique Cardoso trouxe para a gente a estabilidade da moeda. Eu vou lembrar, porque foi um traumático para mim. Fernando Collor acabou com as poupanças aí, prendeu o dinheiro de todo mundo. Tem que lembrar isso, às vezes quando é bom lembrar, né? É o que eu estou falando, a coisa boa e a coisa ruim do processo, né?
Quando ele abre os mercados, então ele traz para a gente oportunidades de adquirir carros novos com preços bons, entendeu? A gente era escravo do Fusca, da Brasília, lembra? Então, a Kombi. A Kombi. Então, Fernando Henrique Cardoso com a estabilidade da moeda, e por aí se foi, entendeu? O Lula, na primeira gestão, ele trouxe muita coisa boa, amplitude, policial militar recebia uma gratificação chamada pelo Pronas, que muitas faculdades foram pagas com aquele dinheiro, entendeu? Isso. Então, eu gosto sempre, feito a Bíblia diz, julgai todas as coisas, retendo nelas o que é bom. Né? O verbo julgar é sempre no sentido de analisar todas as coisas. Então a gente vai analisando e vai tirando o que é bom de cada governo e se montando de um político bom, mas sobretudo que cuide das pessoas. Coisa boa, né? Como é que estão as tratativas aí para a política em 2024? A gente vê já a movimentação de Lupécio, o professor Lupécio, eu tenho uma admiração grande por ele ser um educador, e está já há 2 momentos aí em Olinda. Como é que você já falou de Raquel, como é que você vê essa estrutura sendo montada para assumir até na questão, vou deixar na surpresa, qual é o futuro de Jadilson Bombeiro? Jadilson Bombeiro hoje, simplesmente, né, claramente, sem muitas delongas, sem muito rodeio, eu sou pré-candidato a vereador. Falou, gente. Certo? Falou. Sou pré-candidato a vereador. A gente vem fazendo um trabalho intensivo. A gente tem mostrado, pelo menos tem tentado mostrar para as pessoas a boa política, como se fazer a boa política. Mas, sobretudo, eu me preparo todos os dias para que meu povo, as pessoas que acreditam no projeto Jadilson Bombeiro, tenham orgulho de tudo aquilo que eu faço, sabe? Eu procuro ser honesto em tudo que eu faço e ser incisivo, ajudando as pessoas, mostrando para as pessoas uma boa política. E a minha sociedade ela já se decepcionou muito com alguns políticos. E eu procuro ser referência e, de toda sorte, mostrar para ela que a gente tem condições de fazer uma boa política. Gente se aproximando, gente já chegando para a política, mesmo independente do cargo do governador, assumindo a pré-candidatura para vereador. Meus ideais, mesma estrutura, espera-se o que no partido aí para fortalecer essa campanha? A gente está se organizando partidariamente, né, montando um grupo bom para ir para a disputa. A gente pretende, em 2024, faltam poucos meses, né, menos de um ano, a gente pretende vencer essas eleições, né, primeiramente com a força e com a bênção do Deus Criador de tudo, e a partir de 2025 a gente fazer uma política de verdade, a gente poder atuar como político de verdade. Na verdade, o que a gente fala é criar voz, porque enquanto você não ganha as eleições, você não tem voz política. Por mais que as pessoas nos admirem, por mais que as pessoas acreditem em nosso projeto, mas enquanto a gente não tiver uma caneta e uma cadeira para se sentar e uma carteira de político, a gente não tem voz política. E a gente só pode conseguir algumas coisas dentro do ponto de vista político, tendo voz política. A gente falou da estrutura educacional. Vou citar 2 momentos aqui, a saúde e a educação. Gente, o trabalho do Jadilson Bombeiro, eu tenho aqui as apostilas do curso dele. Isso é para a Polícia Militar. Para a Polícia Militar, tem aqui para aulas práticas e teóricas, violão, tem aqui para apostila para esse curso aqui português, matemática. Né? Esse curso aqui, ele é um curso mais completo. Ele abrange aqui Polícia Civil, áreas administrativas. Nós temos chefe material produzido por vocês aqui todos aqui no nosso núcleo. Que coisa boa, né? Como é que você vê essas 2 áreas? Saúde e educação caminham juntos? Vamos lá. São áreas diferentes, mas eu vejo que a educação é a base para tudo, certo? Inclusive a educação é o carro-chefe do meu projeto de política, né? Com a educação você consegue empregar as pessoas, com a educação você consegue fazê-la independente, com a educação você consegue se desvencilhar das dificuldades da vida. Eu digo porque aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas que a gente preparou aqui para concurso público e acontece na vida de todo mundo. Eu vi uma reportagem ontem no Fantástico, inclusive, de uma mulher negra e tal, e conseguiu trabalhar na Casa Blanca e tal e tudo, mas se ela não tivesse estudado, se ela não tivesse se preparado, se no ponto de vista educacional ela não tivesse se qualificado, ela não teria tido aquela oportunidade, entendeu? Então a educação abre portas, abre janelas, a educação é o caminho para salvar vidas. Esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista de saúde, eu ainda vejo as gestões, não é a gestão, as gestões ainda muito precárias.
parece até que não tem interesse em cuidar da saúde das pessoas, né? Os postos de saúde, assim, os hospitais públicos estão muito precários ainda. Eu acho que é uma falta de comprometimento maior, mais intensivo, e acredito que vai demorar um pouco para esse modelo de governabilidade que está implantado já ao longo dos anos, para que eles modifiquem essa área. Eu sou muito triste com a área da saúde em todos os ambientes, todos os municípios, inclusive no governo do estado. Muito bom as ponderações aí de Jadilson, lembrando, né, gente, que quando a gente fala, quando fica doente, vai para o hospital, a gente já fica com medo, será que eu volto? Será que eu vou ser bem entendido? Eu vou passar por tudo que mostra na TV, nos corredores e nos salões aí das emergências do estado. Lamentavelmente, a gente tem que tocar nesse assunto, porque se a gente não tem essa comunicação com o povo às vezes não consegue enxergar. Mas, Jadilson, você é um cara, tá? É um cidadão voltado para a questão da educação, mas tudo isso envolve questões públicas de idoso, criança, adolescente, mulher. Como é que você vê isso no lado de políticas públicas, batendo de frente com a... Você é um militar, na questão da segurança pública. Como é que você vê isso também? Eu já falei várias vezes, chefe Renato, que o problema de segurança pública ele envolve muitas outras áreas, certo? Então eu falava aqui sobre a educação que salva vidas. E não só salva vidas dentro do ponto de vista do trabalho, mas sobretudo você se liberta de armadilhas que a vida traz. Por exemplo, a criança que ela não tem uma instrução educacional padrão, boa, ela tende a ir fazer alguma coisa errada. Ela tem a mentalidade mais fragilizada e ela pode ser corrompida a qualquer momento, porque ela não tem um princípio educacional montado, firme, na rocha, né? Então, a educação ela tem todas essas nuances. E quando a gente fala de segurança pública, a educação livra também a criança, o jovem, o adolescente da criminalidade, de fazer o que é errado. Quando o ser humano ele nasce com uma preparação, com uma instrução a ser exercida ao longo da sua vida, ele não vai cometer crimes diversos ou vai estar à margem da sociedade, fazendo com isso com que a polícia, com que a segurança pública tenha que atuar naquela vida daquele ser humano. Então eu vejo a educação como uma base de sustentabilidade humana muito grande, certo? E eu fico muito triste quando os governos eles não entendem dessa forma. Se você pegar, não sei se o tempo aí vai permitir, fica à vontade. Se você pegar um governante qualquer, você fizer uma pergunta básica, o que está sendo feito pela educação? Aí eles vão dizer assim, não, porque será investido tantos milhões, porque nós vamos colocar ar-condicionado, nós vamos pintar a parede de branco, nós vamos construir mais 2 escolas. Então, ele acha que isso é investimento em educação. E, de certa forma, até é. Mas isso aí se implica em 0,2% de investimento na educação. Investir na educação é investir na modalidade de educação, no modelo de educação, na qualificação dos professores, para fazer com que aquele grupo de alunos possa ter uma compreensão melhor e possa se desenvolver do ponto de vista educacional. Com isso, a gente vai entender que a educação vai ter eficácia. Porque se não for assim, você vai colocar ar-condicionado no banheiro, em todas as partes dos compartimentos e não vai resolver o problema da educação. É complicado. Ok, aí como é que está o Alisson? Certinho. Outro ponto de vista que eu ia conversar com você, estou conversando com você, é a questão de emprego e renda. A gente observa hoje que falta incentivos fiscais para muitas empresas, para quem está chegando, às vezes é dado com muita facilidade. Para quem já está antigo, está sofrendo aí com aquela abarrotada da burocracia e o imposto acirrado sendo já cobrado lá na ponta. Como é que você vê isso como futuro parlamentar, que você já falou que é futuro pré-candidato a vereador? Pode mudar? Você tendo essa caneta, esse momento, pode mudar alguma coisa para trazer mais investimentos? A gente tem um projeto já montado, fomentado, para a cidade de Olinda no que diz respeito ao turismo. Então entenda o seguinte, com o turismo a gente vai trabalhar diversas áreas. E uma delas... Lembrando que você acredita que o turismo seria o maior potencial de Olinda. Isso. Então entenda o seguinte, com o turismo a gente vai mexer diretamente
com os empresários, a gente vai mexer com as pessoas que estão desempregadas, ou seja, a empregabilidade. A gente vai mexer com a cultura, porque nós estamos falando da cidade de patrimônio histórico e cultural da humanidade. Então, aquelas pessoas que fazem cultura, que aqui para nós, chefe, em Olinda, os nossos artistas vão fazer e trabalhar a cultura em outros municípios, inclusive no Recife, porque tem pouquíssimos espaços na cidade de Olinda. Então, a gente precisa criar um projeto de turismo, para que esse projeto de turismo aqueça o nosso turismo em nossa cidade. Com esse aquecimento, a arrecadação aumente consideravelmente. Com essa arrecadação aumentada, a gente consegue a empregabilidade de centenas de milhares de pessoas, através das pousadas, dos hotéis, da abertura dos novos restaurantes, das barracas, os empregos diretos e indiretos, tá certo? As vendas dos nossos produtos artísticos, a gente vai conseguir acender a vida e a gente vai fomentar aí a empregabilidade indireta também dos nossos artistas que fazem suas artes, seus quadros, seus utensílios de cultura ali para venda aos turistas. Então, perceba que uma área só, um investimento em uma área, quanta coisa a gente pode modificar. Então, Olinda tem essa virtude da gente poder vender turismo, porque é uma cidade altamente histórica. E outra coisa, né? Um mar belíssimo, gente, aí que vocês deveriam conhecer. Quem não conhece Olinda vai se apaixonar no momento de chegar por aqui, né? Tem aquele ditado que se conhecer ou beber a água de Olinda, com certeza não sai mais daqui. Me diz uma coisa, Adilson, como é que você vê a questão que eu tenho que falar para você? A segurança pública você falou. Agora, a questão da juventude, porque tudo que você faz aqui, inclusive, gente, tem uma coleção aqui de carrinho do bombeiro aqui que é bem interessante. Como é que você vê a questão da juventude seguir uma carreira militar, porque são cursos voltados a isso em várias áreas, e eu estou vendo que é o carro-chefe de vocês aqui. Exatamente. Nós estamos com um curso aberto agora para a Polícia Militar da Paraíba e de Pernambuco, certo? Já estamos com 132 alunos inscritos. Isso presencial? Não, é semipresencial. Nós temos aulas virtuais e presencial. A gente faz as aulas virtuais ao vivo, à noite, pelo programa de aula, e damos aulas também nos finais de semana presencial. A gente entendeu que a gente consegue abranger mais alunos e dar uma comodidade maior para o aluno, de sua própria casa e estar assistindo às aulas, certo? Chefe, nós temos 49 alunos aprovados em concurso público. Eu ia falar agora sobre os resultados. 49 alunos aprovados em concurso público. Nós temos também, do último concurso agora da Guarda Municipal de Olinda, aprovamos mais 2, certo? O nosso trabalho é muito puro, ele é muito autêntico, muito genuíno. A gente pega uma pessoa, um ser humano que mora no meio da favela, certo? Nós, primeiramente atuamos em sua mente, mostrando para ela que ela tem também a capacidade de ser aprovada no concurso público. Nasci na favela de Salgadinho, né? Hoje a gente é uma comunidade, mas na nossa época era favela mesmo, e não tinha problema nenhum nisso. Né? Então, no meio da favela de Salgadinho eu nasci, certo? Com muita dedicação, com muita força de vontade, porque tudo na vida é com esforço, é com dedicação, certo? E nós conseguimos construir na mente dessas pessoas, desses alunos, que elas são capazes de conquistar tudo que elas quiserem. Nós temos agora 49 aprovados em concurso público, alunos esses que hoje já constituíram família, já têm suas casas próprias, já têm seus carros, já têm filhos, já se casaram, entendeu? Então nós mudamos a história daquelas vidas e a gente pretende mudar muito mais através da educação. Coisa boa. Eu não poderia deixar, a gente está trazendo para a semana, já no finalzinho do mês de novembro, um especialista na área de segurança pública, vamos falar sobre a Guarda Municipal, que está aí na luta, lutando os guardas municipais para entrar na questão da segurança pública nos municípios. Como é que você vê o papel da Guarda Municipal? Eu já enxergo isso há muito tempo. Se você for no Rio de Janeiro, São Paulo, as guardas municipais já fazem papel de polícia, certo? Imagina você que um guarda municipal fazendo a segurança dos seus munícipes. Isso é muito importante, certo? Na verdade, a Guarda Municipal já está inserida dentro do artigo 144 da Constituição, que é o artigo que fala sobre segurança pública. As pessoas se apegam a detalhezinho da letra da lei para querer burocratizar
a fomentação do guarda municipal como um policial municipal. Eu sou querer desqualificar, por exemplo. Exatamente, quero diminuir, mas ele já está inserido dentro do contexto do artigo como segurança pública. É a segurança pública municipal. Quem é que vai dizer que um guarda municipal não faz parte do corpo de segurança pública municipal? Ela é a segurança do seu município. Aí você imagina um guarda municipal trabalhando desarmado. Complicado. Como é que pode um guarda municipal fazer a segurança de um patrimônio público desarmado? Isso não entra na cabeça de ninguém. Não sei porque as pessoas ficam botando um empecilho em cima disso. Eu, como prefeito do Recife, de Olinda, de Jaboatão, com certeza, sem problema algum, minha guarda ia ser policiada, ela receberia o porte de arma conferido lá pelo chefe do executivo. Com certeza. Gente, ó, a gente vai colocar essa partezinha do Jadilson na próxima, esse trecho de alguns líderes que acreditam na política sobre essa questão da Guarda Nacional. A gente vai ver e acompanhar esse momento. Pode fazer um bate-bola aqui que eu faço com todos. Vamos embora. Vamos embora, né? Família. Tá bem, graças a Deus, é a minha base, é a minha estrutura, é onde a gente busca todas as forças das diversidades da vida, e a política não é coisa muito fácil. A palavra respeito. Respeito tem que ter. Você tem que ter respeito aos seus adversários, respeito aos seus amigos, respeito à ideologia contrária. Então, é básico. Educação. Educação é primordial. É a base de todo ser humano, de toda a família. Deus. Deus é tudo. Toda honra e toda glória para Ele. Amém. Gente, ó, estamos aqui, mais um Dialogando histórico. A nossa história, a gente sabe que não foi brincadeira chegar até aqui, com a ajuda de muitos amigos, pessoas que acreditam no potencial dos escoteiros na Mata Sul Pernambucana e agora no estado todo de Pernambuco. Agradecer imensamente, Jair, por esse momento. É gratificante. Eu vou ter que dizer um negócio aqui que eu até me arrepio. O Jadilson, não só porque ele está de branco, mas ele tem uma oratória quase do saudoso Eduardo Campos, que nos lembra muito nessas mesmas palavras que ele falava para a gente, que dizia, ó, vamos acreditar e pegar no serviço. Então, eu não poderia deixar nunca de lembrar dele, porque a gente não esquece quem nos ajudou atrás e que nos leva na sua ideologia, nas suas palavras até hoje. Independente de estar presente ou não, Eduardo marcou a vida desse projeto que fez a diferença. Suas considerações finais, e a gente agradece mais uma vez você aqui. Primeiramente, muita gratidão, né? E me comparar com o Eduardo Campos, acho que hoje o dia para mim já ganhei, tá bom? Eduardo Campos é uma das pessoas que eu falei para você antes da entrevista, que eu assisto muitas entrevistas dele, né? Muitos ideários dele estão dentro do meu projeto político, né? E eu peço a Deus sabedoria todos os dias para que a gente possa fazer uma boa política e poder, mas sobretudo, levar a esperança para as pessoas. Muito obrigado. Vamos embora. Jadilson Bombeiro, aí se preparando já está no fogo aqui da pré-campanha para vereador de Olinda. Com certeza vai ter muito êxito, gente. Ó, esse cabo trabalha. Acompanha aí nesse vídeo institucional as ruas, os momentos que ele lutou e conseguiu com êxito. Independente de quem estava no poder, ele falava para o povo. Muito obrigado, fiquem com Deus. Dialogando Chefe Renato, terminando por aqui.